Bom dia. Bom dia, meninas. Vocês estão me ouvindo bem? Sinalizem aí para mim se estiverem me ouvindo bem. Sim? Estão me ouvindo bem? Bom dia, Thalita. Bom dia, Graziela. Digam para mim, meninas, se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo? Show. Obrigada, Heloísa. Certo, Paula? Estão me ouvindo bem, beleza. Gente, esse filtro eu fiquei meio fantasma, né? Tô bem branca. Mas sem filtro, sem chance hoje. A coisa tá feia. Vamos rezar então, meninas. Vamos rezar. Vocês estão lembrando de rezar umas pelas outras? A gente tem que rezar sempre umas pelas outras. Isso é o nosso combinado aqui, né? Vou esperar um pouquinho só para mais meninas entrarem. Bom dia, Karina. Bom dia, Rita. Bom dia, Luciana. Vamos rezar então, meninas. Vamos clamar a Deus a graça dele sobre a nossa vida, o socorro dele sobre a nossa vida e o entendimento daquilo que ele tem para nós hoje, né? A palavra que ele tem para nós. Bora rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pelo dom da nossa vida, porque nós estamos vivas, Senhor, porque Tu nos chama para lutar, Tu nos chama, Senhor, para guerrear nesse tempo, em favor da nossa família, em favor dos nossos. Muito obrigada, Senhor, obrigada porque Tu nos fortalece, Tu nos chama, Senhor, Tu nos abençoa, Tu nos desperta, Tu nos dá visão, Senhor, Tu restaura a nossa visão. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que até aqui Tu já fizeste na nossa vida, Senhor, e obrigada porque Tu termina a obra começada, Senhor. Tu és um Deus fiel, fiel às Tuas promessas, não volta atrás, não muda de ideia. És misericordioso e justo, cuida de nós, Senhor. Obrigada, muito obrigada, Senhor, por toda a Tua escolha, o Teu favor sobre as nossas famílias, o Teu socorro sobre as nossas famílias. Obrigada, Senhor, nós somos gratas por aquilo que temos vivido na Tua presença, por essa campanha de oração, Senhor, por todo o despertar espiritual no nosso coração, no coração dos nossos, por tudo aquilo que Tu ainda vais fazer, Senhor, nós já Te agradecemos, nós Te agradecemos por toda a bênção de saúde, por toda a libertação, Senhor, por todas as conversões, pelas curas, Senhor, que Tu vais realizar na nossa casa, na nossa família, Senhor, nas pessoas que nós estamos rezando. Nós já Te agradecemos, Senhor, nós nos antecipamos, Senhor, em Te agradecer e Te louvar, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu não esquece de nós, Tu és um Pai amoroso, Tu é fiel à Tua palavra, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que Tu já fizeste, por tudo que Tu vais fazer, Senhor. Muito obrigada, nós somos gratas, Senhor. Pedimos, Jesus, que o Teu preciosíssimo sangue venha sobre nós nessa manhã mais uma vez, nos cobrindo, nos protegendo, Senhor, nos protegendo de todas as investidas do maligno. Vai lavando com Teu sangue, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, Senhor. Lava com Teu sangue as nossas emoções, cobre com Teu sangue a nossa casa, cada espaço físico da nossa casa, Senhor. Os nossos filhos, nossos maridos, Senhor, os nossos pais, ambientes de trabalho. Por quem você reza? Quem são as pessoas que você tem que rezar, minha irmã? Vai colocando nominalmente diante do Senhor, vai dizendo agora o nome de cada uma e pedindo a proteção do sangue de Jesus. Cobre-nos, Senhor Jesus, com Teu preciosíssimo sangue. Que Teu sangue seja para nós hoje cobertura e proteção. Clamamos o Teu sangue precioso, Senhor, sobre todos os veículos, as estradas, as ruas que nós vamos andar no dia de hoje, Senhor. Pedimos que Tu nos livre de todos os males e perigos, das insídias de Satanás, das tentações. Nós clamamos, Senhor, lava-nos, protege-nos com Teu preciosíssimo sangue. Pedimos também, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós nessa manhã e que o Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento e visão, Senhor, nos dá entendimento e visão, Senhor.
Tu disseste, Senhor, que quem nos convence a respeito da verdade é o Teu Espírito. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha convencer os nossos corações da verdade. Que a Tua palavra hoje, Senhor, venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, venha operar em nós, venha curar as nossas dores, as nossas paralisias. Senhor, nós clamamos que a Tua palavra poderosa, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, haja profundamente em nós nessa manhã. Que a Tua graça, Senhor, se revele, que as respostas, Senhor, que muitas estão procurando, Tu venha trazer agora, Senhor. Já vem tirando todo o medo, o desânimo, Senhor, toda a apatia. Vem retirando tudo isso, Senhor. A tibieza, Senhor, a preguiça, o desânimo diante da revelação. Nós clamamos, Senhor, sela-nos com Teu sangue, que diante da palavra, Senhor, diante da Tua palavra, nós possamos levantar cheias de força, Senhor, de energia renovada, de fortaleza, Senhor. Não permita, Senhor, não permita que Satanás venha roubar a revelação do nosso coração. Vai retirando, Senhor, toda a resistência à Tua palavra, toda a rebeldia e desobediência à Tua palavra. Nós clamamos, Senhor, que Tu venha em nosso socorro, em nosso auxílio. Minhas irmãs, o Senhor hoje a gente vai para a palavra, né? E às vezes o que acontece é que, vocês lembram da parábola do semeador? Lembra? Eu acho que a minha filha está fazendo catequese e ela sempre fala: mãe, eu acho que essa é a palavra preferida das pessoas. Porque trata muito, né? A parábola do semeador, ela é uma palavra muito simples para a gente compreender, né? O que é a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, né? Então, o semeador saiu a semear e ele foi lançando, né, a semente da palavra, né? E algumas caíram à beira do caminho, os pássaros foram lá e comeram, né? E algumas caíram entre os espinhos cresceram e sufocaram, né, as pedras, e a gente vai vendo toda aquela dinâmica da palavra de Deus no nosso coração. Já começou a travar, né? Deus tenha piedade. E a gente vai percebendo o quê? Que o Senhor traz a Sua palavra para nós. A palavra do Senhor, ela é lançada no nosso coração. E quando ela é lançada no nosso coração, imediatamente existem efeitos que vão acontecer. Essa palavra pode ser acolhida numa terra boa e aí ela vai gerar muitos frutos. Mas ela pode ficar ali e a gente se empolgar muito, mas como o terreno é seco, é cheio de pedra, não tem raiz, vai ser arrancada logo fora, né? Os cuidados da vida podem roubar essa palavra. Pode ser que você escute agora aqui a palavra que eu vou trazer aqui, que a gente vai partilhar, e você se empolgue muito, mas logo vai se distrair com as coisas da vida e não vai fixar essa palavra no coração. Também lá na parábola do semeador diz que o inimigo vem e rouba a palavra para que ela não tenha fruto na nossa vida. Então, às vezes, gurias, a gente tá escutando, tá escutando na hora que eu tô falando. E vocês, isso já aconteceu comigo muitas vezes, e pode ser que aconteça com você hoje, ou pode ser que não. A gente tem que ter uma noção de que as coisas espirituais, às vezes, não são como a gente esperava que fossem, né? É dentro das leis e das regras espirituais, não na nossa forma humana. Eu não vou fazer, escutei agora, eu vou fazer porque quero. A gente precisa da força do Espírito Santo. A gente precisa ceder do nosso orgulho, da nossa rebeldia. Às vezes a gente está escutando a palavra e começa a mover dentro da gente uma irritação. Outras pessoas começam a ficar desanimadas. Vão pensando assim, mas eu não vou conseguir fazer. O diabo não descansa. Escuta o que eu tô te falando. O diabo, ele não descansa. No momento que a semente é lançada, ele já começa a trabalhar para roubar a semente da palavra, para que ela não aconteça na nossa vida, para que a gente não tenha frutos. Então, se a gente quer ter frutos da palavra de Deus na nossa vida, a gente precisa estar atento a essa palavra e resistir às tentações e à tentativa mesmo do diabo de roubar essa palavra do nosso coração. Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo muitas vezes. A gente está lendo a palavra, ouvindo a palavra,
E aí você tá começando a entender aquilo começa a fazer, né? O Espírito Santo vai agindo no teu coração, tu começa a sentir aquela graça e pensar assim, nossa, isso era a resposta que eu esperava. E imediatamente pensamentos começam a vir assim na cabeça da gente, né? Que eu tava dizendo antes, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, isso não é pra mim. Pode ser pros outros, mas pra mim não é. Ou é fácil pra essa pessoa falar porque ela não tá na minha vida. Ou eu já tentei antes isso e não deu. A gente começa a pensar tanta coisa, eu começo a racionalizar as coisas. Não, mas isso não é assim, eu tenho que fazer isso do meu jeito, eu tenho que fazer na carne, sabe? Tudo isso, essas tentações e essa luta interior, é tentativa de roubar a semente, para que você não tenha fruto, para que eu não tenha fruto na minha vida. Então a gente recebe a palavra de Deus no coração, já pedindo ao Senhor, Senhor, prepara meu coração. Às vezes vem pensamentos de rebeldia, de ira, imediatamente uma irritação, um desânimo interior. A gente precisa resistir, gurias, a esses sentimentos e a esses pensamentos para não deixar que a palavra seja roubada. Porque se essa palavra cai em terra boa, o inimigo perde território. Se essa palavra cai em terra boa, e o que é a terra boa? É quem ouve a palavra e a põe em prática. Isso é terra boa. Você acha de verdade, que o nosso inimigo, a palavra de Deus diz que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra quem? Contra o diabo, contra os espíritos malignos que andam pelo mundo, né? Essa é a nossa luta. A nossa luta ela é espiritual. Efésios 6, 10 e seguintes. Pois 12, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. A nossa luta não é contra o marido, não é contra o chefe, não é contra os filhos, não é contra a sogra, não é contra a vizinha, cunhado, o coordenador do grupo. A nossa luta ela é espiritual. Enquanto a gente ficar errando o alvo do inimigo, a gente nunca vai acertar o alvo da nossa oração. Então, nosso inimigo fica tentando roubar essa semente. Então, eu já quero exortar o teu coração no momento, se você estiver ouvindo que eu vou partilhar aqui, e o teu coração começar a ficar irritado, ou ficar pensando, eu não vou dar conta, ou tentando, ou a distração tomando conta, volta para a palavra. Volta para a palavra. Com decisão, eu não vou me distrair, eu não vou ser rebelde, eu não vou ser orgulhosa. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra e eu quero pôr em prática, porque eu quero os frutos da minha vida, fruto de salvação, de conversão, de cura, de libertação para os meus. Amém, meninas? É preciso que a gente compreenda contra quem a gente está lutando. Se a gente não entende contra quem a gente luta, se a gente não tem um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, se a gente não lê o mínimo, se a gente não está buscando entender algumas coisas, a gente sempre é derrotada, porque a gente não sabe as artimanhas do nosso inimigo. E ele nos tenta no momento que a palavra é lançada. Talvez, e às vezes ele prepara a terra, sabe? Coisas já vão acontecendo dias antes para que quando a palavra chegar, encontre um chafurdo dentro da gente, uma agitação que não tem espaço. Não tem espaço para a semente da palavra. A gente até escuta, ali, mas ele já preparou a terra. Ele já preparou o furto daquela semente, sabe? Ele já vai vir de um jeitinho que você nem percebeu. Então, assim, em nome de Jesus agora, a gente vai fazer mais um minutinho de oração, pedindo para o Senhor preparar o nosso coração, para que o nosso coração receba, acolha a semente da palavra e coloque em prática. Senhor, nós clamamos nesse momento, mais uma vez, que Tu venha com Teu Espírito Santo, a água viva do Teu Espírito, tornar fecundo o nosso coração, tirar da nossa mente, Senhor, dos nossos ouvidos, dos nossos pensamentos, Senhor, toda essa tentação. Quantas de nós somos tentadas nos últimos dias, quantas de nós já ouvimos essa palavra e perdemos essa visão, Senhor, perdemos essa palavra. Quantas de nós já escutamos a Tua palavra, Senhor, e nunca recebemos os frutos, porque não colocamos em prática. Nós queremos Te pedir, Senhor, a força do Teu Espírito Santo. Prepara o nosso coração agora, Senhor, e nos dá a graça, Senhor, da fortaleza, o dom da fortaleza pelo Teu Espírito Santo. Que sejamos fortes, disciplinadas, ordenadas, Senhor,
em correr atrás da tua palavra, Senhor, do teu espírito, colocar em prática. Vai limpando do nosso coração, Senhor. Eu te digo, minha irmã, se existe rebeldia no teu coração, a palavra de Deus vai dizendo assim, Senhor, pelo poder do teu nome, eu renuncio agora a toda rebeldia, a toda desobediência à tua palavra, a todo ranço à tua palavra, a todo desânimo diante da tua palavra, a todo sentimento de preguiça, de não conseguir. Eu renuncio, Senhor. Senhor, envia sobre mim o teu Espírito, para que eu avance na tua palavra, para que eu avance conquistando e reconquistando territórios para ti, Senhor. Eu não quero mais ficar na cegueira, na surdez, na paralisia, Senhor. Venha em meu socorro, que a tua palavra me liberte hoje, Senhor. Que eu possa dar frutos, que eu possa provar de frutos, Senhor, na minha vida, na minha história. Amém. Amém, meninas? Vamos então para a palavra de Deus. Você vai pegar, se você estiver com a sua Bíblia, em Abacuque, livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. Abacuque 2. Eu acredito que muitas de vocês já tenham visto eu pregar essa palavra. Quem já ouviu, vai ouvir de novo. Quem não ouviu, bora lá. Sabe que da outra vez que eu fiz, em alguma outra campanha, acho que foi na campanha dos maridos, eu falei sobre ser sentinela e a live não salvou. Foi a primeira vez, a única vez assim que eu preguei bem certinho essa palavra aqui no Instagram e a live não ficou salva, eu perdi a live. Bora lá hoje, que Deus nos dê a graça dessa live ficar salva. A palavra de Deus diz assim pra gente, Abacuque 2, Abacuque, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Começa dizendo assim, vou ficar de sentinela e postar-me sobre a trincheira. Vou espreitar o que vai me dizer o Senhor e o que ele vai responder ao meu pedido. E o Senhor respondeu-me assim, escreve esta visão, grava em tabuinhas para que ela possa ser lida facilmente, porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará. Mas se tardar, espera, porque ela se... Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Essa palavra aqui tem sido um norte para a minha vida e para a vida de muitas mulheres, em especial as mulheres que participavam ali, né, do nosso grupo de oração antes da pandemia. Se Deus quiser, a gente vai voltar agora, nos próximos meses, né, a gente vai voltar a se reunir. O nosso grupo de oração de mulheres era justamente sentinelas, né? Por quê? Porque Deus nos trouxe essa compreensão do nosso lugar como mulher, do nosso lugar, do nosso chamado, tá? Vamos entender, né, o que isso quer dizer lá naquele tempo. Talvez para muitas de vocês isso já seja corriqueiro e eu vou estar chovendo no molhado. Mas talvez algumas não entendam isso. E talvez vou ainda ser mais ousada aqui, você entenda muito bem. Você já tem avançado muito nessa palavra. E aí eu te pergunto, por que Deus traz de novo essa palavra hoje para a tua vida? Talvez ainda falta, talvez você tenha esquecido quem você é, esquecido qual é o seu lugar. Então olha só, vamos pensar, gente, a gente está falando lá no Antigo Testamento, tá? E se a gente ver filmes de época, a gente vai ver que as cidades, elas eram muradas, elas eram fechadas, né? Elas eram protegidas e geralmente existiam muralhas, né, grandes, torres de vigia, lugares onde alguém, né, ficava lá atento dia e noite. Então a gente tinha com certeza ali turnos de vigia. A palavra de Deus fala muito sobre sentinela, né? Sentinela nada mais é do que um vigia, que um guarda, né? Então, de dia e de noite, atento, cuidando ao longe, enxergando, olhando assim, ó, para todos os lugares, para ver o quê? Para proteger a cidade. Proteger a cidade contra quem? Contra invasores. Para ver também quem é aliado que está chegando, para mandar abrir a porta para o aliado entrar. Essas cidades eram fechadas, muradas, com portões.
e os vigias ficavam lá num lugar onde eles conseguissem ter uma visão privilegiada, conseguissem enxergar ao longe e avisar, tocar um sino, tocar uma trombeta, dar um grito, para que os guardas abrissem o portão ou se preparassem para a guerra. Então, essa era a função de um sentinela, de uma sentinela. Estar atenta, estar acordada, estar no seu lugar de visão privilegiada. Um lugar onde a sentinela, ela antecipa-se à situação. Porque ela está vendo e antes que chegue na cidade, ela pode agir. Para proteger o povo que está dentro da cidade, a sentinela está acordada, está atenta, está cumprindo o seu dever, está cumprindo a sua missão. Então, o povo daquela cidade não vai ser pego de surpresa. Eles podem se preparar para quem está chegando, para aquilo que está vindo. Então, trazendo isso para a nossa missão feminina, a gente sabe disso, né? Que de uma maneira muito simples, uma simples observação, a gente sabe que nós mulheres temos uma graça, um carisma a antecipar-se, não é verdade? A gente vê as coisas antes, muitas vezes a gente vê as coisas, a gente sente algo, a gente vê algo que ninguém vê, não é assim? Às vezes a gente olha, esses dias eu tava vendo um vídeo, um meme assim, né, que falava sobre as mães, né, que é uma adolescente no vídeo, aquelas pessoas que ficam fazendo todos os papéis ali, né, fica fazendo humorista de internet, né, de TikTok, de Instagram, de Reels, né, o que eles fazem lá? Eles fazem aqueles diversos papéis e daí tinha uma pessoa ali que fazia a representação de uma adolescente e de sua mãe. E a mãe dizendo, não gostei de fulaninha, essa tua amiga que tu trouxe aqui em casa eu não gostei, tem alguma coisa nela que eu não gostei. E a filha adolescente, ai mãe, tu tá sempre implicando com os meus amigos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí no vídeo essa amiga tem o nome de Camila, né? Dela fica dizendo assim, filha, essa Camila aí tem alguma coisa que não é legal, não quero mais essa menina aqui em casa. E a filha, ai mãe, tu implica. E aí a cena é só isso. E daí eu fiquei pensando, né, nossa, como isso é real. E aí eu pensei assim, nossa, mas a minha mãe nunca errou. Minha mãe sempre via antes. Se uma amizade não era boa, a minha mãe batia o olho e ela já sacava. Aí eu peguei e pensei assim, o que será que as pessoas estão falando nesse vídeo? Será que todo mundo tem essa percepção? Fui lá nos comentários. Milhares de comentários. E ali todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo dizendo, e a mãe tinha razão. E depois a Camila roubou o namorado da amiga. E a Camila era não sei o quê. Tudo coisa negativa da Camila. E todo mundo dizendo, porque mãe não erra. Porque mãe não erra, porque mãe não erra. Ora, o que faz uma mãe que às vezes nem é lá muito conduzida pelo Espírito Santo bater o olho na Camila e dizer, tem uma coisa errada aí, não presta não. É uma inclinação natural, uma graça que Deus nos deu. Gurias, é ou não é assim? Às vezes, muito com os filhos, né? Às vezes com o marido, a gente sente que tem alguma coisa errada lá naquela situação. Lá com aquele cliente, a gente tem uma falta de paz. Lá naquele trabalho, naquele serviço, com aquela amizade, a gente fica com uma sensação. Às vezes, antes de acontecer alguma coisa ruim, até um acidente, um problema, a gente sente. E às vezes a gente, muitas vezes, eu acho que a gente só vai ter dimensão nisso na eternidade. A gente reza por uma coisa porque a gente ficou angustiada e aquilo nem acontece. Mas quantas vezes é porque a gente rezou? Eu não tô falando isso pra te ficar paranoica que tudo que tu pensa vai acontecer. Não é isso, não é um dom de adivinhação. Não. Mas é uma percepção a respeito dos nossos, da nossa casa, da nossa família, do que a gente vai chamar aqui de um território espiritual. Por quê? Porque um vigia, ele tá vigiando o que a gente? Um território, uma cidade específica. E cada uma de nós vigia um território espiritual. Quem é o teu território espiritual? É teu marido? São teus filhos? São, às vezes, numa família toda, uma pessoa só levanta para rezar. Aí você é a sentinela de toda aquela geração. Você tem que... seu território espiritual são seus pais. Às vezes, tias são levantadas numa família e os sobrinhos são o território espiritual dela, afilhados. A gente começa a compreender
que, em primeiro lugar, a sentinela não resolve nada, ela só está atenta no seu posto de guarda para gritar, tocar trombeta, tocar o sino e alarmar para que o exército daquela cidade, os guardas daquela cidade tomem a posição de ir defendê-la. E na batalha espiritual, e falando aqui em termos espirituais, esse é o nosso papel. Nós somos sentinelas. Nós estamos em um lugar privilegiado. Já vou falar do lugar privilegiado. E aí, quando a gente vê o perigo se aproximar, o que a gente faz? A gente não desce correndo e vai lá lutar. A sentinela não desce correndo para ir lá. Não. Ela grita, ela toca a trombeta, ela toca um tambor, ela bate um sino lá onde ela tá. O nosso tambor, a nossa trombeta, o nosso sino, o nosso grito é a nossa oração e o nosso jejum. A gente clama ao Senhor. É o Senhor que vai ficar cara a cara com os nossos inimigos. A nossa oração no nosso posto de guarda, a nossa oração lá, no nosso posto de vigia, atentas, é a gente dizendo: olha, Senhor, tô vendo o inimigo aproximar, Senhor. Senhor, olha essa situação, vem em socorro. O teu jejum é tocar a trombeta para que o Senhor vá agir. O Senhor escolheu agir aqui nessa terra através da humanidade. Não é que o Senhor precise da nossa oração para fazer alguma coisa, mas Ele quis precisar da nossa oração. É através da nossa liberdade que a gente submete a nossa vontade, a gente submete a nossa liberdade e a gente vai para a oração, a gente vai para o jejum, atentas, dispostas a chamar o Senhor. Quem vai ficar cara a cara com o diabo para libertar a tua família não é você não, é Jesus. É o nosso Senhor Todo-Poderoso, é São Miguel Arcanjo. Mas se a gente não tiver no nosso posto de guarda, vigiando, rezando, orando, jejuando, estando atenta aos sinais que Deus vai nos dando, daquilo que a gente precisa orar para proteger a nossa família, a gente não está fazendo o nosso papel. E o Senhor não vai poder fazer o dele. Porque lembra que ontem eu falei de Lázaro? O Senhor fez o que era impossível, ressuscitar alguém que estava morto. O Senhor fez na vida de Lázaro aquilo que era impossível na vida de Marta e de Maria. Lázaro estava morto há 4 dias. Porém, retirar a pedra ele não retirou. Por quê? Porque a pedra retirada, isso aquelas pessoas podiam fazer. A nossa parte, só a gente pode fazer. Gurias, ninguém vai fazer por nós. A nossa parte é nossa. Agora, ressuscitar um morto, isso a gente não pode. Então é aí que Deus vai fazer. Então, qual é o lugar privilegiado que o sentinela está? Ele está elevado lá, naquele lugar. E aqui a gente tem nessa tradução a trincheira. A trincheira é um lugar o quê? Gente, é um lugar de guerra. A trincheira é um lugar onde eu posso enxergar o que está acontecendo, mas eu estou protegido do meu inimigo. Em outras traduções a gente vai ouvir, vou postar sobre a muralha, sobre a torre de vigia. O que é isso? É um lugar de visão privilegiada. Qual é o nosso lugar de oração? Qual é o nosso lugar de visão privilegiada? A oração. O nosso quarto de oração. A gente vai viver uma vida obviamente orante, né? Obviamente, durante o nosso dia a gente vai... Quantas vezes essa oração de uma mãe, né? Quando a gente às vezes está com os filhos pequenos, com os filhos doentes, a gente teve aqui em casa a Covid, eu digo que foi um mês inteiro de Covid aqui em casa. E em muitos momentos do Covid que eu tava doente, que eu tava cansada, ou quando a gente tem os filhos pequenos, né, que a gente não dorme, as crianças ficaram sem dormir aqui em casa porque tava com dor de garganta, porque tava com febre. O que aconteceu? A minha oração era uma oração durante o dia. Eu não consegui levantar às 5:30 da manhã para rezar, que é meu horário de oração. Não tinha condições físicas para fazer aquilo. Mas eu parei de rezar? Não. Eu tava rezando durante o meu dia. Você não reza durante o dia? Você não reza fazendo comida? Você não reza lavando a roupa? Você não reza quando tá dirigindo o carro? Se você não sabe rezar assim, aprenda, minha querida. Por quê? Porque a gente precisa ter uma vida orante na presença de Deus. Enquanto você faz qualquer coisa, dá pra rezar. Porque rezar é falar com Deus. Eu tô guardando lá a roupa de um filho numa correria no final do dia. Dobrei a roupa, não sei como é que vocês aí, mas às vezes a gente dobra a roupa e depois não dá pra guardar aquela roupa, né?
A gente lava, depois dobra, depois guarda, vai fazendo por etapa aquilo que dá tempo. Peguei aquela roupa para dobrar, tô dobrando aquela roupa e já tô pedindo, Senhor, Deus abençoa meu marido, dobrando as roupas do meu marido, abençoa meu marido, Senhor, afasta dele a má amizade, dobra aquela roupa, Senhor, afasta dele os maus clientes, Senhor, Deus, quem não é bom pagador, não deixa, Senhor, abençoa a vida do meu marido, Senhor, leva o meu marido pra confissão, converte o coração do meu marido. Eu tô ali, eu tô no meu posto de vigia. Ao invés de ficar pensando na vida dos outros, ao invés de ficar assistindo porcaria, ao invés de ficar fazendo fofoca, pensando bobagem na cabeça, eu tô no meu posto de guarda de vigia, orando em cima daquela roupa. Deixei aquela roupa, não deu tempo de guardar aquela roupa, chega no fim do dia, em 2 minutos eu vou guardar aquela roupa, mas em 2 minutos que eu tô guardando aquela roupa, eu tô orando. Eu tô no meu posto de guarda. Você tá entendendo? Que às vezes o diabo, ele vem roubar a semente do nosso coração dizendo assim, é muito difícil ser uma sentinela. Você não vai conseguir. Olha essa tua vida, olha como tu é indisciplinada. Olha aí como tu é preguiçosa. Olha aí o quanto que tu já rezou. Ele vai te falar qualquer coisa pra te tirar do teu posto de vigia. Sabe por quê? Porque ele quer invadir o teu território espiritual. Ele quer roubar aquilo que é teu. Ele quer roubar a alegria do teu casamento. Ele quer roubar a alegria da tua família. Ele quer roubar a alegria do lado do financeira, a bênção financeira que Deus às vezes quer dar pra gente. Ele quer roubar a nossa alegria e a nossa posição. Muitas vezes, gurias, a gente vai passar anos numa luta. Anos numa luta. E às vezes, inclusive, na vida financeira da gente é assim. Às vezes a gente precisa rezar por uma coisa por muito tempo. Eu vou abrir aqui um parêntese, sabe? Essa questão do trabalho, das finanças, é algo que mexe muito com uma família. Tem muita gente que tem muitos escrúpulos para falar sobre isso. Mas eu digo assim, ó, isso faz parte da nossa vida. A gente pode e deve rezar por isso. E para um homem, isso é uma questão essencial. Essencial. Então, muitos homens, atenção ao que eu vou falar, muitos homens, às vezes, tá? Eles não conseguem se achegar a Deus, porque tem problema lá nessa área. Às vezes o homem fica patinando na fé. Às vezes o homem fica patinando na sua vida financeira, porque também não tem uma mulher que reza. Ah, Jéssica, mas a culpa é minha? Não, amor, a responsabilidade de orar é tua. A responsabilidade de jejuar é tua. Tá aí o meu marido. Teu marido entende? Teu marido tem fé? Teu marido tá ouvindo essa live aqui pra fazer isso? Não, né, querida? Então é contigo, linda. A gente tem que parar com essa coisa de ser vítima das circunstâncias, de querer que o marido faça, de falar pra ele que a culpa é dele, que é porque ele não jejua, que é porque ele não reza, que é porque ele não vai na missa. A gente vira umas velhas chata, cobrando deles. Gente, esse não é o nosso papel. A sentinela vai buscar a visão de Deus. Sabe o que acontece? Olha como o diabo é esperto. Ele vai lá na nossa fraqueza. Ele sabe que a gente é rebeldezinha, desobedientezinha, né? Podia ser zona, mas eu tô querida hoje. Ele sabe que a gente é resistente. Daí ele faz o quê? Ele vai lá e diz assim, olha aí, ó. Tô te matando pra rezar, levantando 7 da manhã pra rezar na live, jejuando. E aí o teu marido? Não vai na missa. Fica aí, deitado no sofá no domingo, enchendo a cara de cerveja, assistindo futebol, falando palavrão. E tu tá lutando aí pra esse homem. Deus tem que dar uma lição nele. Daí você começa a rezar pra dar lição no seu marido. Deus faz a obra na vida dele. Deus, mostra pra ele que ele tá errado. E aí, olha, gente, ai. O diabo é esperto. Ele nem vai te tirar do quarto de oração. Ele nem vai te impedir de ver a live. Ele não vai te impedir de ver na missa. Ele vai colocar na tua cabeça que tu é tão superior ao teu marido. Tu é tão superior às pessoas que convivem contigo. Tu merece tanto mais que eles que tu não tem nem a que tá rezando tanto. Ele distorce a nossa visão. Porque, gente, olha só. Se a sentinela fosse míope, ela não enxergava para ver o inimigo vindo. Ela não enxerga. O diabo quer gerar na gente o quê? Miopia e cegueira. Você não enxergue, você não veja o inimigo. A palavra de Deus diz que uma boa sentinela, um bom vigia, conseguia reconhecer ao longe quem estava vindo, né? Então, assim, uma coisa importante para uma sentinela ter é o discernimento de quem é inimigo e de quem é aliado, certo?
Isso a gente precisa ter. Quem é o nosso inimigo, quem são os nossos aliados? Diante das circunstâncias da vida, quem são os meus inimigos e quem são os meus aliados? E uma boa sentinela, diz a palavra, enxergava ao longe quem estava vindo pelo jeito de correr e caminhar. Fala a palavra de Deus que tinha um vigia, uma sentinela que estava olhando e diz: olha, pelo jeito de correr, é fulano de tal de não sei onde que está chegando. Você tem esse discernimento? Quando esses pensamentos, esses sentimentos de revolta, quando a vontade de rezar para Deus dar uma lição bate no teu coração, você sabe quem é que tá vindo? Quem é que tá chegando? Você consegue identificar, isso aí é o diabo que tá vindo aqui querer roubar. Não é meu aliado não que tá trazendo isso, é meu inimigo. O Espírito Santo, que é nosso aliado, ele não traz revolta nem acusação contra os nossos, nem contra os nossos do território. Gente, a nossa carne, ela é fraquíssima. A gente sozinha não arranca, não vai até a esquina sendo sentinela, não sobe o primeiro degrau para subir na torre de vigia. A gente precisa do Espírito Santo. Agora, quando a gente se dispõe a obedecer, minha querida, quando a gente se dispõe a obedecer, a gente vai ficando boa nesse negócio. A gente vai aprendendo a enxergar de longe, a gente sente, Deus coloca no nosso coração. Reza pela saúde, reza pelas finanças, reza por tal coisa. E às vezes a gente vai ficar ali naquele lugar rezando por anos para uma graça acontecer. Eu tava falando das finanças, né? Tava falando das finanças. Às vezes essa é uma área que a gente precisa rezar por muito tempo. Muito tempo. E quando a gente tá rezando por aquela situação das finanças ou por alguma outra situação, que você tá há muito tempo aí rezando, nesse tempo Deus vai trabalhando a gente. Deus vai nos ensinando na batalha, na luta, lá no posto de vigia. Ele vai nos ensinando, ele vai nos moldando, só que a gente não pode sair do nosso lugar, porque a palavra diz: eu vou ficar de sentinela, eu vou ficar. Você vai ficar? Ou você vai ficar só esses 24 lives? Ou você vai ficar só mais até o fim do mês? Até a Páscoa? Até julho? Até o fim do ano? Até os filhos crescerem? A gente fica botando limite. Depois não sabe porque Deus não escuta a nossa oração. A gente pensa que a gente está negociando com Deus. Gente, a gente não põe prazo para Deus. A gente fica. Eu vou ficar de sentinela. Eu vou ficar aqui orando. E sabe, às vezes, tendo isso, chega que trava, né? Às vezes o que está roubando a nossa visão é o que nos parece ser uma intenção muito lícita. Às vezes a gente empaca numa coisa e a gente só quer aquilo de Deus. E a gente só pede aquilo para Deus. E só aquilo importa, e só aquilo importa. E a gente não tá atenta a todo o resto que tá acontecendo. Às vezes o diabo rouba a nossa visão, nos colocando na cabeça que só aquilo importa, sabia? E ele nem te afasta da oração, você fica rezando por aquilo, rezando por aquilo, rezando por aquilo. E aí não acontece, daí você se frustra, você tá ali. Você não olha para mais nada, ele tá fazendo a festa, já entrou no teu território, chafurdando com tudo, chafurdando com as tuas emoções, com os teus pensamentos, na vida dos teus. E você tá lá, fixa. Não, eu só quero se for isso, se eu ganhar isso, se for do meu jeito. Lembra que ontem eu falei do meu jeito? Só se for do meu jeito, só se for do meu jeito, só se for do meu jeito. Sai disso, minha irmã. Sai disso, sai agora disso. Sai desse lugar. Vai pro teu quarto de oração, pro teu posto de vigia. Se você não tem um horário de oração, tenta estabelecer um horário de oração. 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Vai devagarinho estabelecendo esses dias que você vai orar comprometidamente. Jéssica, mas eu não sei rezar. Eu não sei como é que eu faço. Você vai pegar papel, caneta e uma bíblia. Papel, caneta, bíblia. Papel, caneta, bíblia. Você vai parar na oração. Você vai falar para Deus tudo que tá no teu coração. Você vai entregar tudo. Tudo que você tá sentindo, tudo que você tá pensando. Você vai contar pro Senhor daquilo que você tá vivendo. Às vezes que você quer largar tudo, às vezes que você quer matar os filhos, às vezes que você quer crucificar o marido, às vezes que você quer largar tudo, jogar tudo pro alto no trabalho, falar um desaforo para cada colega, enforcar as colegas. Você vai falar tudo. Você vai falar: Senhor, eu tô acima do peso e tô sofrendo por isso, tá me rasgando o coração. Cada vez que eu vejo uma mulher magra, eu quero dar nelas. Você vai falar tudo, tudo. Senhor, eu tenho inveja. Senhor, eu tenho ciúme. Senhor, eu sou gulosa, eu quero comer o mundo. Tudo. Abre o teu coração pro Senhor. Para de abrir o coração no Facebook, no Instagram, na internet, pra tudo quanto é amiga fofoqueira, que não ajuda porcaria nenhuma. Abre o teu coração pra quem pode resolver.
Abre o teu coração para Deus. Aí você vai falar tudo pro Senhor. Oh, meu Deus. Você falou tudo para Deus? Você abriu o seu coração totalmente pro Senhor? Pega a palavra, pega a liturgia do dia, abre um trecho no Evangelho, pega um salmo que você quer ler, que você gosta, lê um trecho da palavra, medita naquilo ali. Fica em silêncio um pouco, pede o Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, vem meu socorro. Deixa Deus colocar uma palavra no coração, você vai ler um versículo, aquilo vai pular para ti. Anota. Senti isso na oração, fiquei angustiada, fiquei feliz, fiquei tranquila. O Senhor colocou fé no meu coração. Talvez você receba aquele sopro do Espírito Santo de como agir numa situação. Entrega aquela situação e pede, Senhor, me ensina como agir. Anota ali. Você vai sentir o desejo, de repente, de tomar uma atitude, fazer um propósito. Anota o propósito. Você vai sentir, nossa, eu preciso jejuar, mas eu não sei jejuar. Daí sabe quem é que ensina, gente? O Google. O Google ensina a jejuar. Você vai lá, como fazer jejum. Vai ter 25 milhões de padre e de site católico para as minhas seguidoras evangélicas, sites evangélicos que vão te ensinar como jejuar. A gente fica assim, eu preciso saber. Jéssica, faz live de jejum. Jéssica, faz live para ensinar a rezar o rosário. Jéssica, faz live. Amiga, olha o tempo que a gente vive, dá um Google. Como rezar o rosário. Você vai saber como rezar o rosário. E aí é que tá. Esse lugar de intimidade vai se tornar um lugar onde você vai gritar, Deus vai tocar as tuas trombetas de oração. E você vai rezar pelos seus, você vai pedir pelo seu marido, pelos seus filhos, pede para Deus, Deus me ensina a rezar. Sabe que eu gosto muito de ter livrinhos de oração com orações prontas, que vão nos ensinando a ter as palavras. Você vai sentir, nossa, preciso rezar pela sexualidade do meu filho. Às vezes a gente está rezando, gente, vem na nossa mente, na nossa imaginação, uma coisa que a gente não tinha pensado, é o Espírito Santo que tá falando com a gente. Daí você pensa assim, cara, nunca rezei pela sexualidade do meu filho. Nunca tive atento ao que ele tá assistindo no YouTube. Aí Deus te dá uma área que você precisa rezar e uma atitude que você precisa tomar. Preciso ver o que meu filho tá assistindo no YouTube. Preciso rezar sobre isso. Aí você vai fazer o quê? Vai rezar o terço da misericórdia. Você vai sentir o que você tem que rezar. Jéssica, eu não sinto nada. Então, meu amor, reza, lê a liturgia do dia, reza o terço, abrindo o coração e clamando a Deus. Você sabe o que os seus precisam? Se você não sabe, se você acha que sabe, você começa pedindo aquilo que você acha que sabe. Ao longo da oração, ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos, porque ser uma sentinela é a decisão de ficar naquele lugar, você vai aprender. Agora não sai mais desse lugar, minha linda. Sabe? Uma sentinela precisava ter algumas características e alguns talentos naturais para estar lá onde ela estava. Não adiantava botar, como eu disse, uma sentinela míope, né? Uma pessoa com uma paralisia, uma pessoa cega. Sabe, para nós isso, Deus nos dá, Deus nos concede os talentos espirituais para ser uma sentinela. Jéssica, mas eu não sei, o Espírito Santo vai te ensinar, mas você decidiu ficar? Primeiro você tem que decidir ficar. Eu vou orar. Nem que leve 30 anos para essa pessoa que eu oro converter, nem que eu não veja em vida a conversão dessa pessoa, nem que se eu não receber essa graça que eu mais quero na minha vida, mesmo assim eu vou ficar. Mesmo assim eu vou ficar. Essa é a nossa decisão, gurias. Ficar ali, e sabe, é nesse lugar que a gente fica, que o contentamento interior, que a paz interior, ela entra na nossa vida e no nosso coração. É na decisão de sermos quem nós nascemos para ser. Se você não é quem você nasceu para ser, você vai sempre se sentir perdida nesse mundo. Se você ficar abraçando todo o vento de doutrina, toda ideia feminista, toda ideia contemporânea do que é ser mulher, você vai ser infeliz, minha amada. Te digo isso com toda certeza. Mas se você escolhe ser quem você nasceu para ser, se você está assistindo essa live, se essa live chegou até você, é porque Deus te escolheu e te chamou para proteger o teu território espiritual, a tua família, o destino da tua família, o destino da minha família. Deus nos entregou para a gente mudar em oração. Talvez até hoje o destino seria uma tragédia, seria o inferno, porque essa é a pior tragédia que pode acontecer. É a nossa família,
O nosso território espiritual, eu já disse, quem sabe você, seu território, Jéssica, eu não sou casada, quem sabe seu território são seus pais, quem sabe seu território são seus sobrinhos, quem sabe o território espiritual que Deus te concedeu é um grupo lá de oração, sempre do menor, gente, pro maior. E isso eu vou dar um alerta aqui para as mulheres que servem a Deus. O teu primeiro chamado é a tua casa. O teu primeiro território espiritual é teu casamento. Depois, os teus filhos. Só depois disso, gente, aquilo que são os interesses da nossa família, que a gente vai buscar os interesses do reino. Quando há desordem na nossa casa e a gente está lutando pelos outros, está tudo errado. O primeiro território espiritual de uma mulher é a sua família, é a sua casa. A Jéssica, mas eu sou irmã religiosa. A Jéssica, mas eu sou consagrada de comunidade e eu não tenho marido, não tenho filho. Ah, ok, então você não é. Mas, para a maioria de nós, eu acredito que para o meu público, ninguém aqui é irmã religiosa, né? Não é. Então você tem família, não tem? Então, primeiro olha para tua casa. Tem um monte de mulher que quer cuidar de tudo quanto é ovelha do grupo de oração. Sabe o que é isso? Engano. Quer ficar cuidando dos outros e não cuida do marido. Não ora pelo marido. Acha que Deus tem que dar lição no marido. Colabora com o capeta para acusar e não é intercessora do marido. Quer cuidar de tudo fora de casa, mas dentro de casa é um chafurdo, uma desordem. Olha que o diabo tá bem sentadão lá, às vezes na casa de uma mulher que serve a Deus. Tá lá sentado no sofá, sabe? Se você sai, ele olha e diz, já vai? Você volta, ele diz, voltou do grupo? Como é que tava? E você tava lá lutando pelas almas das... Gente, isso é muito sério. Eu sei que é muito sério. E é muito verdadeiro. Sinto te dizer, não concorda comigo? Não precisa concordar. Mas é a verdade. São fatos. E contra fatos não há argumentos. Quanta mulher servindo a Deus fora de casa, como devia estar dentro de casa cuidando da família. Orando pelos seus, comparecendo com o marido. Cuida de todo mundo fora de casa. Eu não compareço com o marido, é uma chata, uma implicante, cobra eu toda a vida. E aí já dá outras pregações. Mas é isso, meninas. Deus nos dá, Deus nos capacita pra gente se sentir nela. Deus nos capacita. Lembrando, Quaresma é tempo de conversão. O tempo que nós vivemos hoje sempre é tempo de conversão, mas esse momento a igreja nos traz uma graça especial. Há uma graça especial. Conversão. Então é hora de mudar. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, nós te agradecemos por toda a revelação dessa manhã, por tudo aquilo que tu tens para nós e por esse chamado, Senhor. E nós queremos, de verdade, Senhor, pedir que o teu Espírito Santo venha nos trazer revelação da palavra. Que essa palavra, Senhor, seja fixada no nosso coração pelo poder do teu Espírito. Não pela nossa vontade, Senhor, mas pela tua vontade, pelo desejo do teu coração. Que a tua palavra, Senhor, faça mesmo ruir dentro de nós. Tudo aquilo que durante anos foi construído, Senhor, de fortificação na nossa mente. Tudo aquilo, Senhor, que é acusação, tanta acusação no nosso coração, Senhor. E tanta falta de amor, de serviço aos nossos, de oração. Senhor, eu quero me decidir. Minha irmã, se você quiser, você pode fazer essa oração dizendo, Senhor, eu vou ficar de sentinela. Eu vou ficar de sentinela. Senhor, eu vou ficar. Me dá força para ficar, Senhor. Eu não consigo sozinha. Eu preciso da tua força, Senhor. Eu preciso do teu socorro. Vem em meu auxílio, Espírito Santo. Vem me fortalecer, Espírito Santo. Sem o teu socorro eu não dou conta. Amplia minha visão. Senhor, nós te pedimos agora pelo poder do teu nome, a autoridade do teu nome, o poder do teu Espírito. Que toda visão distorcida, toda cegueira, miopia, Senhor. Tantas de nós, Senhor, estamos míopes, não enxergamos mais, Senhor. Tantas de nós esquecemos o caminho para o quarto de oração, Senhor, para esse lugar de visão privilegiada. Tantas de nós saímos das nossas trincheiras, Senhor. Estamos, Senhor, perdidas. Senhor, vem nos buscar de volta, nos toma pela mão, Senhor, cura nossa visão, restaura nossa visão, Senhor. Nos coloca, Senhor, onde nós devemos estar, nos posiciona de novo na nossa trincheira, Senhor, na nossa torre de vigia.
Nós clamamos, Senhor, que Tu venhas em nosso socorro. Sozinhas nós não conseguimos, Senhor. Nós pedimos isso, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Meninas, ao longo desse dia, o Senhor vai falar conosco. Ele vai falar contigo. E Ele vai te trazer visão e discernimento de lugares onde você estava desatento. Situações que você estava desatenta. Talvez isso te gere até um pouco de angústia no primeiro momento, ver as bagunças que você se meteu. Comigo é assim, às vezes eu fico ruim dias pensando, mas como, né? Agora eu tenho que arrumar isso, agora eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que fazer. Aí eu seguro a minha ansiedade para Senhor, me toma pela mão e me conduz de volta para o meu lugar, porque sozinha eu não consigo. Mas aí eu vou tomando os passos daquilo que eu preciso fazer, tá bom? Deus nos abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Rezamos mais um dia, tá? Que essa palavra grude no nosso coração, que a gente entenda qual é o nosso lugar e que a gente decida. Eu vou ficar de sentinela. Amém, minhas lindas? Espero vocês amanhã, por favor. Compartilhem essa live com outras mulheres. Me ajudem a alcançar mais pessoas para que mais mulheres defendam a sua família, tá bom? Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês e até amanhã.